nós não entregarmos, ele não pode fazer nada. E ele diz assim, olha, a Bíblia diz isso, que todas as pessoas do mundo vão ouvir essa palavra. Então ninguém vai deixar de ouvir a respeito do amor de Deus, a respeito da sua graça, a respeito do desejo que ele tem, mesmo que a gente seja os piores dos piores. Aflitos e oprimidos, campos preparados para serem colhidos. Chega, eu não posso vacilar, eu não posso fracassar. Ajuda-me, Senhor, a livrar os oprimidos e a libertar os cativos. Sempre caminhar sobre os montes para levar o Evangelho de Jesus. A vida dele, uma questãozinha para ele, e mais do que dá um novo coração, uma nova vida, novos amigos, uma família aqui para acolhê-lo de todo o coração. Tá? Muito obrigado. Abençoa ele, os planos que o Senhor tem para a vida dele e o coração novo. Tá? Fala novamente, dá um novo coração para ele, tá? Nós somos gratos pela vida e a lição. Pode falar, meu amigo. Pode falar. Coração do Pai. Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Aflitos e oprimidos, campos preparados para serem colhidos. Chega. Boa noite. Vamos dar início ao nosso culto de adoração a Deus, cantando os louvores e dando-nos graça porque mais uma vez nós estamos aqui. Vamos começar com uma oração. Você que já está nos assistindo, compartilha esse nosso culto para que os demais possam estar assistindo também.
e para que todos nós sejamos abençoados nessa noite, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, ó Pai. E te agradecemos, meu Deus, porque nós estamos aqui, meu Pai, mais uma vez, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, que venhamos fazer somente a Tua vontade, ó Pai querido. Obrigada, Senhor, por cada um que está nos assistindo nessa noite. E obrigada, Senhor, por aqueles também que vierem assistir depois. Que o Senhor os abençoe grandemente, Senhor, nos seus lares, ó Pai. E que os louvores e a palavra que serão ditas aqui, feita essa noite, toque muitos corações, ó Pai. No nome santo de Jesus é que pedimos e agradecemos. Amém. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu
noite, ó Pai. E dizemos, ó Deus, que incomparável, Senhor, é o teu nome, ó Pai. E grandes são as tuas obras, Senhor. Grandes são as tuas maravilhas, ó Pai. E nós nos alegramos, Senhor, em Ti, ó Deus. Nos abençoa, Senhor, aqui nessa noite, ó Deus. Toca profundamente nossos corações, ó Pai. E que possamos acreditar mais em Ti, ó Deus. Nas Tuas maravilhas. Porque digno é o Cordeiro. Senta
Teus olhos revelam que nada podemos fazer sem Ti, Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sonda meu coração, e tudo pode ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada pode ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sonda o meu coração, e tudo pode ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada pode ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos, ó Deus, e como acabamos de cantar aqui, Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, ó Pai. O Senhor conhece no íntimo do nosso coração, ó Deus. Então, Senhor, usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, ó Pai. Sonda, Senhor, as nossas vidas, ó Deus, e nos faz viver, Pai, no agrado do Teu poder, ó Deus. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é digno de nossa adoração, ó Pai. E nós somos tão pequenos, ó Deus, mas estamos aqui, ó Deus. Que o Senhor receba todo o nosso louvor, ó Deus. No nome santo é que agradecemos ao Senhor. Amém. Agora... Boa noite, irmãos, graça e paz. Queria meditar na palavra do Senhor nesse momento. Queria te convidar a abrir a palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 22, o versículo 1 e o versículo 2. Gênesis, capítulo 22, versículos 1 e o 2. Diz assim: Passado algum tempo,
Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Eu vou repetir os 2 versículos que diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, diante, ó Pai, da Tua palavra, ó Deus, que foi lida nessa noite, ó Pai, eu me coloco como mensageiro do Senhor, para que a Tua palavra, ó Deus, seja anunciado nessa noite. Por isso eu te peço, ó Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, para que a glória seja dada a Ti, ó Deus. Senhor, me esconde atrás da Tua cruz, para que somente o Senhor e a Tua palavra apareça nessa noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, fale, ó Pai, com cada pessoa que está assistindo nesse momento, que o Senhor, ó Pai, possa falar aos seus corações, que a Tua palavra, ó Deus, quebre todo obstáculo, ultrapasse todas as barreiras e penetre em cada coração, ó Pai, que está ouvindo e assistindo essa mensagem, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, fale conosco nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, é uma passagem conhecida da palavra de Deus, e dentro desse texto, eu quero chamar a atenção de todos que estão assistindo, a pensar comigo sobre o tema, um coração disposto a sacrificar, ou um coração disposto ao sacrifício. Se você for para o dicionário e procurar ali a palavra sacrificar, você vai encontrar uma definição mais ou menos assim, que é se dedicar totalmente a algo ou a alguém, ou se devotar-se completamente. Conhecemos, né, no nosso linguajar aqui, nós conhecemos como algo de grande esforço, né, como abrir mão de um outro algo, né, se esforçar abrindo mão de alguma coisa para conseguir uma outra coisa. E a gente, né, encontra, né, a gente vê a frase muitas vezes dizendo, né, olha, valeu o sacrifício, valeu o que eu tive que sacrificar para chegar até aqui. E tudo nesse mundo gira em torno de você. Se você deseja, almeja alguma coisa, você tem que sacrificar uma outra coisa. Que nem um exemplo, um estudante de medicina, ele deve estar disposto a abrir mão de muitas coisas para se tornar um médico. Eu me lembro que nos anos que fiquei no seminário, eu também tive que abrir mão de muitas coisas. E uma das coisas que eu abri mão no seminário foi de noites de sono. Eu tinha um serviço complicado, aonde eu entrava muito cedo e saía muito tarde. E eu saía do serviço direto para o seminário, e eu chegava em casa por volta de 00:30, 1h da manhã. Até eu chegar em casa, tomar um banho,
comer um lanchinho, já chegava perto das 2 horas. E eu, por muitas vezes, tinha que acordar às 5:30 da manhã, ou 6 horas, para poder trabalhar novamente. Eu abri mão de noites e noites de sono. Eu sacrifiquei muitas vezes as minhas noites de sono para ir em busca de cumprir o chamado de Deus. Eu precisei me sacrificar, ou sacrificar algo para conseguir um outro algo. O sacrifício está nos filmes em Hollywood. Quem aqui não se lembra do filme Titanic, né? Um filme que fez muito sucesso, nem me lembro o ano, mas quem não se lembra, né, do personagem de Leonardo DiCaprio, né, o Jack, se sacrificando pela Rose, né, para que ela sobreviva ao naufrágio, e ele então morreu ali, né, congelado, para que ela sobrevivesse. Ele se sacrificou por ela. Quem aqui nunca chorou, né, assistindo Titanic? Daniel levantou as mãos ali, eu duvido. Mas o sacrifício faz parte da vida do ser humano. O sacrifício também faz parte do Evangelho de Deus. Aliás, se nós olharmos para a palavra de Deus, amados, ela tem passagens e mais passagens repletas de ensinos que nos pede para sacrificar muitas vezes até a nossa vida em favor do reino de Deus ou em favor do próprio Senhor Jesus. Uma vida de devoção a Deus exige um sacrifício da nossa parte. O episódio da vida de Abraão mostra isso para nós. Mostra um preço muito alto a se pagar por viver uma vida de sacrifício e obediência a Deus. Abraão se viu numa situação complicada, uma situação aonde ele teria que decidir, e há até uma música que fala sobre isso, decidir entre a fé e a razão. Lógico que Deus, acredito eu, que hoje, nos dias de hoje, jamais pediria para um pai sacrificar um filho em holocausto, como Deus pediu a Abraão. Mas o que nós temos que tirar dessa lição é como Abraão reagiu a esse pedido de Deus. O que temos que tirar dessa lição é como Abraão foi obediente à voz de Deus. Para cumprir aquilo que Deus havia pedido a ele. O Evangelho, amados, envolve uma vida de sacrifício. O próprio Senhor Jesus, a obra de Jesus, nos ensina que o nosso Deus é um Deus que se sacrifica. O próprio Senhor Jesus deu esse exemplo para nós, ao se entregar em sacrifício naquela cruz. Para Jesus vir a esse mundo, Jesus teve que abrir mão de muitas coisas. Isaías capítulo 6 vai mencionar que diante do trono de Jesus, do trono de Deus, existem seres celestiais que têm como exclusiva missão de olhar para o trono e dizer: Santo, Santo, Santo. Jesus abriu mão da sua glória, sacrificou a sua glória
sacrificou o poder que ele tinha nos céus, a honra que ele tinha nos céus, a glória que ele tinha nos céus, para vir a esse mundo, se entregar em sacrifício por nossas vidas. Então, o nosso Deus é um Deus que se sacrifica, que se sacrificou por nós. Por isso que Ele pede de nós a mesma atitude que Abraão teve aqui. Uma atitude de obediência e sacrifício a Deus. E quando falamos, analisando essa passagem, a gente pode tirar algumas coisas, algumas lições que envolve o sacrifício pessoal, envolve o sacrifício do crente, relacionado a esse mundo e relacionado ao próprio Deus. E a primeira lição que eu tiro desse texto está no versículo 1 e 2, que nós lemos aqui. O sacrifício sempre vai envolver algo que amamos. O sacrifício sempre vai envolver algo que amamos. Olha o texto, olha como diz, como é relatado o texto. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Deus pediu uma prova a Abraão. Quando Abraão disse: eis-me aqui, Deus disse a Abraão no versículo 2: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama. Olha que interessante. Tome o seu filho, o seu único filho. É interessante como Deus trata, porque Abraão já tinha Ismael, mas Deus está falando com Abraão aqui, porque Isaque era o filho da promessa. Então ele fala: o seu único filho, a quem você ama. Então, o sacrifício, querido, envolve algo que muitas vezes nós amamos. Muitas vezes algo que nós gostamos de fazer. Muitas vezes algo que nós gostamos. E Deus vai exigir isso de nós, como prova da nossa obediência a Ele, como prova da nossa devoção a Ele, como prova de quanto nós estamos dispostos a nos sacrificar, ou sacrificar aquilo que nós amamos, para agradar o nosso Deus. Talvez nós não temos a ideia do tamanho da prova que Abraão estava passando aqui, ao ouvir essa voz de Deus dizendo essas palavras a ele. Talvez seria muito mais fácil se fosse o diabo falando a Abraão. Talvez seria muito mais fácil se fosse o inimigo falando a Abraão. Uma atrocidade dessa. Mas era o próprio Deus que estava falando isso para Abraão. Às vezes nós não temos muita noção das coisas, porque nós sabemos como a história termina. Eu sempre falo isso aqui. Nós precisamos nos colocar no lugar de Abraão. Tentar entender como Abraão recebeu essa notícia. Se voltarmos um pouco para o chamado de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, Deus vem até Abraão. Abraão tinha 75 anos de idade, quando Deus o chama. Lá em Gênesis capítulo 12.
E Deus vai fazer 3 promessas para Abraão ali. Deus vai dizer a Abraão: Abraão, vou fazer de você uma grande nação. Abraão, vou dar uma terra para você e para sua descendência. Abraão, através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Farei de você uma grande nação, darei a você uma terra e a sua descendência, e através de você vou abençoar todas as famílias da terra. Se nós, dessas 3 promessas que Deus fez a Abraão, 2 estavam totalmente ligadas a Isaac, que era o filho da promessa. O de fazer de Abraão uma grande nação e a sua descendência ter uma terra, herdar uma terra do próprio Deus. Abraão espera 25 anos até que recebe de Deus a bênção de ser pai de Isaac, com Sara, sua esposa. Olha o que diz aí no capítulo 21, um capítulo antes que nós lemos, no versículo 12. Diz assim: mas Deus lhe disse, Deus dizendo a Abraão: não se perturbe por causa do menino e da escrava, falando de Ismael e Agar. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que sua descendência há de ser considerada. Deus estava falando para Abraão: Abraão, é o negócio que eu tenho com você, Abraão, é com seu filho Isaque. Isaque é o filho da promessa, é Isaque que vai dar continuidade à sua descendência. Abraão viveu 25 anos com essa esperança, e a esperança veio. Abraão viveu ainda um bom tempo com o seu filho, porque Isaque não era uma criança quando Abraão o levou para ser sacrificado. Muitas coisas giram em torno da idade de Isaque, quando Abraão o ofereceu a sacrifício. Uns dizem que Isaque já tinha 33 anos. Outros dizem que ele tinha aproximadamente 20 anos. Dentro da história, da teologia, o que ganha mais força, o pensamento que ganha mais força é o pensamento que Isaque tinha cerca de 20 anos de idade, quando Abraão o sacrificou. Quando Abraão subiu ao monte para sacrificá-lo. 20 anos, querido, já havia dado tempo de Abraão se apegar ao seu filho, de Abraão amar Isaque. Você percebe o tamanho da prova que Abraão estava sendo provado por Deus? O preço do sacrifício é alto demais. Humanamente era impossível obedecer uma ordem dessa. Claro que hoje, como eu disse, Deus não faria isso novamente. Dificilmente faria de novo. Pedir para alguém nos dias de hoje sacrificar um filho. Mas esse foi o preço, até mesmo para nos ensinar aqui, que Abraão teve que pagar. Deus examinou o coração de Abraão, como examina o nosso coração. Deus olha para o nosso coração. Deus quer saber, queridos. Deus quer saber se estamos dispostos a sacrificar o que mais amamos, o que mais desejamos, para mostrar se de fato o amamos ou não,
se de fato a nossa devoção a Deus é uma devoção verdadeira ou não. Nós encontramos isso no Novo Testamento, nas palavras do próprio Senhor Jesus. Gostaria que você fosse lá em Mateus capítulo 22 comigo. Mateus capítulo 22. O versículo 37 diz assim, ó. Mateus capítulo 22, versículo 37, Jesus vai dizer essas palavras. Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Você percebe que Deus não divide o amor dele com ninguém. Deus quer ocupar o primeiro lugar no seu coração, na sua vida. Deus quer ocupar o primeiro lugar em tudo. Por isso que a história de Abraão aqui, meus queridos, a história de obediência a um pedido, a um sacrifício como esse, nos ensina, traz à tona como deve ser a nossa devoção a Deus, como deve ser a maneira de nós nos relacionarmos com Deus, a vida de sacrifício que Deus espera de nós, que o Evangelho nos chama a ter. No próprio Evangelho de Mateus capítulo 10, voltando um pouco, olha essas palavras de Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 37. Mateus 10, 37 diz assim: o Senhor Jesus diz: quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Você percebe como o chamado de Deus aqui, o chamado de Jesus para nós, é uma vida de devoção a Ele, de amor a Ele, mais a Ele. Não é, Jesus não está dizendo que você não pode amar a sua família. O que Jesus está dizendo é que tudo que você coloca na frente da sua devoção, do seu sacrifício, tudo que você coloca na frente de Deus, Jesus, Ele reprova aqui, como Ele diz na sua palavra. E Ele usa exemplos como pai, como mãe, como filhos, porque Ele é uma forma dele exagerar naquilo, na colocação que Ele está fazendo, mas também para mostrar a gravidade daquilo, da gravidade, o que Ele espera de nós, a vida de sacrifício que Ele espera de nós. Por isso que Ele vai terminar a sua fala aqui, dizendo: pois quem não toma a sua cruz, cruz é símbolo do quê? De sacrifício, de renúncia, e não me segue, não é digno de mim. Vou usar uma expressão aqui dos nossos amigos neopentecostais. É forte o que Jesus está dizendo aqui, é muito forte, porque Ele fala: se nós não tivermos uma vida de sacrifício a Ele, nós não somos dignos dEle. Esse é o convite que Jesus faz para nós. Jesus espera de nós um amor, uma devoção que vai além de todas as outras coisas. É difícil, mas é o que Deus espera de nós. É difícil você deixar o seu próprio filho de segundo plano, para amar ainda mais a Deus, honrar ainda mais a Deus.
Imagine se colocando no lugar de Abraão, aonde Deus não só pediu de Abraão que ele o amasse mais do que amava Isaque, mas ele pediu mais ainda a Abraão, dizendo: olha, Abraão, você deve sacrificar o seu filho, para mostrar para mim se você realmente é obediente e se você me ama de verdade. Voltando lá para Gênesis capítulo 22, nós temos algumas curiosidades a respeito desse texto. Uma delas é aonde Abraão deveria ir levar o seu filho para o sacrifício que Deus havia pedido. Lá em Gênesis capítulo 22, o versículo 2, Deus vai dizer assim: vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Vá para a região chamada Moriá. A região de Moriá, tradicionalmente é associada a Jerusalém. A região de Moriá, em Moriá havia um monte, chamado Monte Moriá, e o monte foi escolhido por Deus para que Salomão construísse o templo de Deus. Nós vemos essa história lá em 2 Crônicas, capítulo 3, queria ler com vocês, 2 Crônicas, capítulo 3. O versículo de número 1 e o versículo de número 1. 2 Crônicas, capítulo 3. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. É interessante que Deus pede a Abraão para ir a esse monte. E o templo, fazendo uma comparação com o templo era um lugar de sacrifícios, aonde as pessoas levavam os seus animaizinhos para serem sacrificados ali. E é exatamente o que Deus pede a Abraão, para ir a esse monte chamado Moriá, a esse lugar chamado Moriá. E esse lugar se tornaria um lugar marcado pelo sacrifício. As pessoas se sacrificavam os animais, e era uma forma dessas pessoas se aproximar de Deus. Era uma forma das pessoas ficarem mais perto de Deus. O nosso coração, meu querido, o nosso coração tem que subir ao monte do sacrifício enquanto estivermos nesse mundo. Viva uma vida de sacrifício a Deus. Vale a pena. Um dia você vai olhar para trás. Se a sua vida foi uma vida de sacrifício a Deus, você vai olhar para trás e vai dizer, e vai conseguir dizer que valeu a pena viver uma vida de sacrifício. Se sacrifique pelo seu próximo. Se coloque à disposição do próximo. Gaste tempo. Gaste dinheiro, se for possível. Gaste amor. Tenha os seus olhos atentos para aqueles que precisam de uma mão estendida.
para aqueles que precisam de um pouco do seu sacrifício. Esse é um dos chamados nosso como cristão, amados. Quando Jesus fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e Ele vai dizer, esse é o mais importante dos mandamentos. E Ele vai dizer, o segundo, semelhante a esse, é amar o seu próximo como a si mesmo. Amar as pessoas como a si mesmo. Se sacrificar também por elas. No Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 39 a 41, Jesus vai dizer essas palavras. Jesus vai dizer assim: mas eu lhes digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. O sacrifício do perdão, da segunda chance. Se alguém te processar e obrigar você a você dar a túnica, que era a vestimenta, uma das vestimentas mais importantes da época de Jesus, Jesus vai dizer: dê também a ele a sua capa. Se alguém forçar você a caminhar 1 milha, se sacrifique um pouco mais, caminhe com ele 2 milhas. Você entende como o Evangelho de Jesus é um Evangelho aonde o cristão, o seguidor de Jesus, se sacrifica para o seu Deus, e também se sacrifica para o próximo, para ajudar as pessoas. A segunda lição que podemos tirar desse texto está no versículo 3, lá de Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, no versículo 3, após Abraão receber esse pedido de Deus, no versículo 3 vai dizer assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros do seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. A segunda lição que eu tiro desse texto é que o sacrifício sempre vai envolver uma fé que acredita na providência de Deus. O sacrifício, ou uma vida de sacrifício, sempre vai envolver uma fé na providência de Deus. Mesmo diante do pedido de Deus, você não vê sequer Abraão esboçar um sentimento
de revolta contra Deus. Você não vê Abraão questionando a Deus o porquê desse pedido. Nenhum porquê você escuta de Abraão, nenhuma atitude de rebeldia. Ele simplesmente obedeceu a Deus, preparou o jumento, chamou os ajudantes, cortou a lenha, caminhou 3 dias até o lugar do sacrifício, e você não vê Abraão nenhuma vez sequer questionando a Deus, ou perguntando o porquê daquilo. Abraão simplesmente obedeceu a Deus. E o mais surpreendente nessa história está no versículo 5. Olha a atitude que Abraão tem aqui diante dessas coisas. Depois de 3 dias caminhando, Abraão pede para os seus ajudantes que estavam com eles: vocês esperam aqui. Olha o versículo 5. Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos para vocês. Abraão seguiu dali sozinho, mas Abraão, irmãos, olha a fé desse homem. Não é à toa que ele é chamado pai da fé. Olha a fé desse homem. Só ele guardava ali no seu coração o que estava por acontecer. Só ele sabia. E mesmo assim, ele manteve um coração de adorador, dizendo assim: olha, vocês fiquem aqui e eu vou lá. Abraão sabia o que ele ia fazer, ia sacrificar o seu filho, mas mesmo assim, ele diz aos seus ajudantes que estavam ali: eu vou lá e vou adorar o meu Deus. Uma vida de sacrifício a Deus é uma vida que, mesmo se sacrificando, você não faz uma cara de piedade, você não faz questão de mostrar essas coisas, mas você conserva um coração de adorador, um coração que adore a Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância. É isso que Abraão demonstra para nós aqui, meu querido. Abraão não está com uma cara fechada, Abraão não está com uma cara de nervoso. Abraão continua acreditando em Deus, dizendo: eu vou lá e vou adorar a Deus com meu filho. E se você percebe, ele diz no plural: e após adorarmos a Deus, voltaremos novamente para vocês. O que passava pela cabeça de Abraão nesse momento? O que Abraão pensava enquanto caminhava junto com o seu filho? O autor de Hebreus vai mostrar para nós o que Abraão pensava nesse momento. Olha como a palavra de Deus é linda, amados. Você pega um texto lá em Gênesis, e lá em Hebreus, nós temos a resposta do que estava no coração de Abraão, o que Abraão estava pensando quando disse essas palavras. Lá em Hebreus capítulo 11, quero convidar você a ir até lá. Hebreus capítulo 11. Na galeria dos heróis da fé. O versículo 17 vai nos dizer o que Abraão pensava ali naquela hora. Hebreus capítulo 11, o versículo 17. Vai nos dizer assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho.
embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada ou conhecida. No versículo 19, vai revelar o coração de Abraão. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar Isaque de volta dentre os mortos. Que maravilhoso esse texto. Abraão estava caminhando com seu filho, disposto a cumprir, a ser obediente a Deus, mas no seu coração, Abraão estava com a sua fé lá em cima, pensando, eu vou sacrificar o meu filho, mas eu sei que Deus pode fazer com que Isaque retorne dos mortos. É como se Abraão, a impressão que dá é que Abraão estava lá na casa de Jairo, ouvindo Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Glória seja dada a Deus. Que fé é essa desse homem chamado Abraão? Que vida que esse homem teve diante de Deus? Essa fé, essas atitudes que Deus espera de nós. Nada acaba, irmãos, enquanto Deus não disser que acabou. Você está entendendo isso? Nada acabou, enquanto Deus não disser que acabe. Abraão mantinha a fé em seu coração, mantinha a promessa que Deus havia feito a ele, dizendo, Deus vai cumprir as promessas. Eu posso descer as mãos e cravar esse cutelo, esse punhal no peito do meu filho, mas eu sei que eu creio no meu Deus, que Ele pode trazer Isaque de volta à vida. Não perca a sua fé, meu querido. Viva uma vida de sacrifício a Deus. Viva uma vida de devoção a Ele. Quando Isaque pergunta para Abraão, Isaque vê, a lenha está aqui, o fogo está aqui, o punhal, o cutelo está aqui, mas pai, aonde está o Cordeiro de Deus? Aonde está o Cordeiro que vai ser sacrificado? A resposta que Abraão dá ao seu filho é maravilhosa. Deus providenciará o Cordeiro para o sacrifício. Sabe o que é isso, queridos? Não podemos jamais duvidar do poder de Deus, da providência de Deus, que por muitas vezes chegará na última hora, no último minuto, aos 45 minutos do segundo tempo, e o nosso coração deve manter a chama acesa, dizendo, olha, mesmo se acontecer o pior, eu creio no meu coração que Deus está no controle, que Deus pode mudar a situação, que Deus pode voltar a como era antes. Por isso, irmãos, que nós devemos manter, por isso que a história de Abraão é um exemplo para nós, um exemplo de perseverança, de amor, de devoção e principalmente de sacrifício a Deus. Nós devemos ser como Abraão, meu querido. Nosso Deus não mudou, nosso Deus é o mesmo, Ele ainda é o Senhor que nos provê no momento mais difícil, Ele ainda é o Senhor que olha para os seus filhos, e no momento certo, na hora certa, Deus vai dizer, Deus diz, agora é a sua vez, meu filho, agora é a sua vez. Mantenha a sua vida em devoção a Deus. Abraão conheceu a providência de Deus no momento
no pior momento da sua vida. E é nessa hora que Deus nos surpreende. É nessa hora que, da onde nós não esperamos, Deus nos envia um socorro. Deus mostra a sua glória. Deus mostra que vale a pena viver uma vida de sacrifício a Ele. Para a gente encerrar, irmãos, volte lá em Gênesis capítulo 22. O versículo 9 em diante. Vai nos contar como essa história termina. Eu sei que você sabe, mas vamos para a palavra de Deus. Vamos ver, vamos dar glória a Deus. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele amarrou a lenha, amarrou seu filho Isaque, e o colocou sobre o altar. Imagine a cena, em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, ele respondeu. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá, porque isso até hoje se diz: no monte do Senhor, que o Senhor proverá. Extraordinário. Imagina o coração de um homem pegando o seu filho, colocando sobre a lenha, sabendo que ele deveria cravar aquela faca nele, e depois pôr fogo, porque o holocausto era assim que se fazia. A disposição de Abraão, percebe, irmãos, que na história que nós lemos, houve um sacrifício de todas as partes. O sacrifício de Abraão, entregar o seu filho em sacrifício. E o sacrifício do filho, que já era um homem, um rapaz, aceitar uma condição daquela, aceitar ser o sacrifício ali naquele dia. Isso nos leva a pensar que não importa para onde nós olhamos, sempre será exigido de nós um sacrifício. O sacrifício de doar aquilo que nós mais amamos, de sacrificar aquilo que nós mais amamos, e o sacrifício também de entregar a nós mesmos, como Isaque se entregou. E o próprio Deus que estava ali presente também, estava ilustrando, cerca de muitos anos depois, estaria lá o Filho do próprio Deus, pendurado numa cruz, sangrando, clamando ao seu Pai, ao próprio Deus nos céus. E nos céus Deus estava como Abraão, com as suas mãos levantadas, pronto para descer as mãos sobre Jesus, pronto para derramar sobre Jesus toda a ira que estava para vir sobre nós.
E quando Deus ergue as suas mãos, não houve uma voz dizendo: não faça isso. Não houve uma voz dizendo: eu vou providenciar um outro caminho. Não vemos isso, mas o que vemos é a mão de Deus descendo sobre Jesus na cruz. Se fazendo dele um cordeiro, o Cordeiro de Deus, que nos limparia e nos livraria dos nossos pecados. Você entende agora o caráter do nosso Deus? Se o nosso Deus é um Deus que se sacrifica, por que nós também não seremos crentes como Abraão, que sacrifica aquilo que nós, dispostos a sacrificar aquilo que nós amamos? Ou um crente como Isaac, disposto a se entregar como sacrifício? O texto vai dizer assim, vai terminar assim. Pela segunda vez, no versículo 15 agora. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia da praia. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. E por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Depois de Abraão veio Isaac, veio Jacó, veio Davi e veio Jesus, da descendência de Abraão. E em Jesus Deus cumpriu a promessa feita a Abraão, dizendo: em você, Abraão, serão benditas ou serão abençoadas todas as famílias da terra. O nosso Senhor Jesus cumpriu as promessas feitas aqui a Abraão, quando ele se entregou naquela cruz. Para a gente encerrar, eu quero falar um versículo para você, que está lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10. Nós vamos ver aonde se cumprirá, aonde vai se cumprir essa promessa, aonde Deus diz a Abraão: olha, Abraão, pela obediência, pela sua obediência, pela obediência do nosso Senhor Jesus, que é em Jesus que nós somos abençoados. É por Jesus. É Jesus que conquistou uma multidão e continua conquistando, mais do que as estrelas dos céus, mais do que a areia da praia. E nós vamos ver essa multidão lá em Apocalipse capítulo 7, o versículo 9 e 10. João, relatando para nós, vai dizer assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão. Olha a multidão aí, meu querido. E ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé,
diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas nas suas mãos. E sabe o que eles estavam dizendo ali diante do Cordeiro? Eles diziam em alta voz, olhavam para o trono e diziam: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Louvado seja Deus por isso, glórias a Deus. Um dia essa multidão estará diante do trono de Deus, diante do Cordeiro de Deus, e você deveria se ver lá, meu amigo. Eu estarei lá, e você também estará, se você viver uma vida de sacrifício a Deus. Você também estará diante do trono de Deus. Por isso eu quero dizer para você, meu querido amigo que está ouvindo essa mensagem, vale a pena viver uma vida de sacrifício. Vale a pena ser obediente a Deus. Talvez no seu coração nessa noite, você olhando para dentro de si, você percebe que você não tem sido obediente a Deus, que você não tem sido alguém que sacrifica aquilo que você mais ama, que você coloque a Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça e orar juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, diante do Senhor, ó Pai, dessa palavra, eu oro por todos os meus amados irmãos que nesse momento estão orando comigo, pedindo ao Senhor, ó Pai, um espírito que se sacrifica, pedindo ao Senhor, que querem amar o Senhor sobre todas as coisas, ser mais obediente ao Senhor, ter uma vida que ame a Deus em primeiro lugar e ao próximo. Pai, em nome do Senhor Jesus, faça de nós, pessoas dispostas a te obedecer em tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você e sua casa. E que através dessa palavra, Deus possa ter falado ao seu coração. Vale a pena se sacrificar ao nosso Deus. Amém? Os irmãos do louvor vão estar aqui. Porque dele e por ele e para ele é que são todas as coisas. Nós possamos nos derramar mais diante de Deus, agradecer mais pelas coisas que Ele tem feito em nossas vidas, não olhar somente as bênçãos, mas olhar também as tempestades, porque delas vem a vitória, e o Senhor tem nos mostrado isso em todos os momentos. Então termine este culto cantando, porque dele e por ele são todas as coisas. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor, meu irmão. Creia.